Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Podem sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 37, versículo 14 ao 20. Isaías 37, do 14 ao 20. Vou deixar esse texto como base, mas vou ler outros textos também. Diz assim: Ezequias recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e as leu. Então subiu à casa do Senhor e as estendeu perante ele. Ezequias orou ao Senhor: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações em suas terras, lançando seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se serviram de nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. A nossa campanha que nós iniciamos hoje, e eu gosto sempre de repetir, você que pegou a folha e escreveu as suas petições para Deus, deixar bem claro que isso não vai fazer com que você receba a sua vitória, porque um pedaço de papel não tem poder algum. A questão é a sua fé em Deus. Não é por conta de um papel que você vai receber algo de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo é por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, a sua fé nele é uma maneira de você externalizar o seu pedido para Deus na forma escrita. Da mesma forma que nós falamos, nós também podemos escrever. Irmãos, a nossa campanha vai durar 4 meses, porque vão ser 4 domingos. Cada mês, segundo domingo de cada mês, a gente vai ter um culto de libertação. E durante esses 4 meses, os seus pedidos vão estar aqui e a gente vai estar orando por você. Porque quando Ezequias se viu apertado e afrontado, ele pediu socorro espiritual ao profeta Isaías. Então, ninguém vence só. E como igreja de Cristo, nós vamos nos unir. E o inferno ele tem que bater e retirar. No capítulo 36, eu vou citar com vocês algumas coisas, diz que o versículo 1 fala assim: Aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Ele parou junto ao canto do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saiu ao encontro dele Eliaquim, filho de Hilquias,
e o mordomo serve no escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Eu não vou entrar na história, porque a Bíblia diz o seguinte, Paulo escrevendo que todas essas coisas nos sobreveio como figuras para nós que já somos chegados dos fins dos tempos. Então, o Antigo Testamento ele é figuras, representações que nós possamos ver onde aqueles homens acertaram, aonde eles erraram e tomar como lição para a nossa vida. Qual é o cenário aqui? Judá sendo invadida por Senaqueribe e insultado. Você vai ver aqui a gravidade e o tamanho da afronta que Ezequias enfrentou de Senaqueribe e as pressões que Ezequias passou pelas afrontas feitas por Senaqueribe. É interessante que o texto ali diz que Rabsaque, mensageiro de Senaqueribe, ele foi ao encontro de Ezequias. E aí no versículo de número 6 diz o seguinte, no versículo 7 diz assim: se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante estes altos vos inclinareis? Rabsaque chega para Ezequias e fala assim: Ezequias, o negócio é o seguinte, eu já conquistei todas as terras que eu quis, e contigo não vai ser diferente, porque nenhum Deus dos povos que eu enfrentei conseguiram livrar as nações das minhas mãos. E com você, Ezequias, também não vai ser diferente. Eu vou te destruir do mesmo jeito que eu destruí as outras nações. Talvez seja isso que o diabo tem falado para você. Eu vou destruir você. Eu vou acabar com a sua família. Eu vou acabar com os teus sonhos. Eu vou destruir a tua prosperidade. Só que Senaqueribe esqueceu de um detalhe que Ezequias cita na oração que ele faz. Os deuses das outras nações eram os deuses de pau e pedra, mas o Deus de Ezequias era o verdadeiro Deus. Senaqueribe esqueceu disso. Senaqueribe esqueceu desse detalhe, que ele não estava brigando com o homem, ele estava brigando com o próprio Deus. E aí, meus irmãos, a gravidade da afronta, porque o que o diabo quer fazer é colocar medo, intimidade. Em 2 Samuel capítulo 11 diz que quando os filhos de Israel viam Golias, fugiam da sua face. Está lá em 2 Samuel capítulo 11. Por quê? 2 metros quase o tamanho do cara, a ponta da lança 15 quilos, a espada 30 quilos, o escudo 20 quilos, só o peitoral dele pesava 50 quilos de armadura, a aparência, a afronta pessoal fugia. Uma coisa que a gente não para analisar é que dentro do exército de Israel existiam campeões que nunca tinham sido derrotados, mas que diante da aparência de Golias fugiram com medo. Aproximadamente 250 quilos. Só que quando o crente ele tem uma convicção de fé em Deus, ele não teme afronta alguma. Foi o que Davi fez. Davi ouviu que todo mundo ouviu, Davi viu que todo mundo viu, e Davi diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Sabe o que Davi estava dizendo? A circuncisão era o pacto de Deus com Abraão, que selava o pacto de Deus com Abraão. Então Davi, em outras palavras, estava dizendo: eu tenho pacto com Deus, ele não tem pacto com Deus, portanto a vitória é minha. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai ser derrotado. Davi ele tinha uma visão espiritual. Não se deixe intimidar pela aparência do problema ou da situação. E por pior que seja a afronta, mantenha a sua fé em Deus. Quer ver o que aconteceu aqui? Versículo de número 11. Ele diz assim: então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: pedimos que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos. Não nos fale em hebraico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. O emissário aqui de Senaqueribe estava falando na língua que todo mundo entendia. Os emissários de Ezequias estavam dizendo o seguinte: fala na língua que só nós entendemos, para evitar que o povo ouça. Aí olha a resposta que Rabsaque dá. Olha o tamanho da afronta, a ousadia do diabo, porque o diabo ele é ousado, ele é astuto. Qual era o jogo aqui de todo o povo ouvir? Ficar contra o rei Ezequias, enfraquecer a fé do povo. O que ele estava declarando para todo mundo ouvir era que Ezequias ia ser derrotado. Talvez seja o seu caso.
O diabo quer declarar para todo mundo que você é derrotado. Talvez o diabo quer anunciar nos mais altos outdoors que chegou o teu fim. Mas nessa noite você vê o lugar certo. Nessa noite você vê a casa de Deus onisciente, onipresente, onipotente. E Ele vai reverter seu lado. E aí Rabissaque diz assim, versículo 12. Porém ele lhe disse, porventura meu Senhor me enviou apenas para dizer a ti, a teu Senhor, estas palavras? O emissário de Ezequias, eu não vim só para dizer a você que você é derrotado, eu vim falar para todo mundo ouvir que a tua derrota está perto. Sabe por quê? Olha o tamanho da afronta. E não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Tem alguma tradução igual a minha aí? Tem alguma tradução igual a minha? Eu não estou deturpando o texto não, está aqui. Está na Bíblia aqui. Algumas traduções falam excremento. Essa tradução é bem mais específica. Ele estava dizendo, vocês vão comer a própria urina de vocês e beber a própria fezes. Eu vou destruir vocês totalmente. Eu vou acabar com a raça de Ezequias. E aí, no versículo 13 diz, Rabissaque se pôs em pé e clamou em alta voz em hebraico, para todo mundo ouvir. Ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Versículo 18. Não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate, de Arpade, que é feito dos deuses de Sepharvaim, porventura livraram Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, que livraram sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Alguém diz, cadê teu Deus? Nem teu Deus te tira dessa, nem o Deus que você serve te livra dessa. Preste atenção nessa palavra essa noite, porque ela é da parte de Deus para você. Deus, quando me revelou essa palavra, não revelou à toa, porque Ele sabe que tem pessoas que estão sendo afrontadas. Tem pessoas que estão passando problemas terríveis. E nessa noite, essa muralha ela vai cair. Essa muralha ela vai bater em retirada. A afronta foi tão grande que abaixou a moral do povo. Talvez você esteja de cabeça baixa. Você esteja triste, até desanimado e pensando em desistir. Mas olha o que o rei falou aqui. Diz o seguinte, versículo 21. Eles, porém, se calaram e não responderam uma só palavra, porque o rei havia ordenado, não lhe respondereis. Capítulo 36, versículo 21. A melhor resposta chama-se joelho e oração. Glória a Deus, aleluia. Em Isaías 59, 19 diz assim, e vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Senhor avorará a sua bandeira contra ele. A bandeira de Deus estendida é sinal, aqui ele não toca, aqui ele não entra, aqui ele não fica. Ezequias ordenou o povo, não responda, não bata a boca, não bata de frente, porque a nossa batalha é espiritual. A gente vai vencer essa guerra de forma espiritual. A gente vai vencer essa luta de forma espiritual. Não discuta, não abra a boca, não levante a sua mão, abra a sua boca sim e clame a Deus. E clame a Deus. E clame a Deus. No versículo 22 diz, então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, serve de escrivão, e Joás, filho de Asaf, o chanceler, foram a Ezequias com as vestes rasgadas e fizeram saber as palavras de Rabissaque. As vestes rasgadas era sinal de pranto, era sinal de tristeza, era sinal de lamento, era sinal da moral baixa do povo. Porque o inimigo, quando ele ataca com força máxima. O diabo, quando ataca, ele quer fazer realmente que você primeiro perca o ânimo. Eu já disse aqui uma vez que eu preguei lá embaixo, uma história, apenas uma ilustração, diz que o Satanás estava reunido com os seus demônios no inferno, e dando para cada um alguma coisa, doença, mal, e aí tinha uma caixa preta em cima, é apenas uma simulação. E aí, um demônio perguntou, o que tu tem nessa caixa preta? Ele fez assim, a maior arma para destruir os crentes. Quando ele abriu a caixa, estava lá escrito, desânimo. É o que o diabo quer fazer. Ele quer tirar o teu ânimo, ele quer fazer que você perda a esperança, mas Deus, ele responde a Ezequias com a palavra de vitória. Não temas! Não tenha medo, meu irmão.
Não tenha medo dessa situação que você está passando, não tenha medo dessa afronta. O que você escreveu para apresentar a Deus, não tenha medo de abrir a sua boca e colocar diante dele. E Ezequias, ao receber a notícia, disse que no versículo 37, Ezequias primeiro rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. Ezequias desceu à casa do oleiro, como de Jeremias 18. Ezequias se humilhou, Ezequias se quebrantou diante de Deus. Ezequias foi buscar a ajuda de Deus no momento da dificuldade. Depois que ele se humilha, depois que ele se quebranta, diz o texto, entrou na casa do Senhor. O melhor lugar para estarmos e firmes é a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O melhor lugar é a casa do Senhor. Aleluia. Diz a Bíblia que aquela mulher que construiu uma casa para Eliseu, quando o filho dela morreu, disse que ela foi ao Carmelo atrás do profeta. O Carmelo é símbolo da presença de Deus. Você veio ao lugar certo. Você está no lugar certo. A Shekinah de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. O melhor lugar para virmos é a casa do Senhor. Porque é na casa de Deus que nós temos o encontro com Deus. É na casa de Deus que nós temos o peniel de Deus. É na casa de Deus que Deus fala o nosso coração e para da nossa vida. É a casa de Deus. Venha para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus, o tabernáculo. A unção do Espírito está nesse lugar. Vem, como a Bíblia diz em Isaías, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Ah, mas Deus sabe dos meus problemas, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você abra a boca. Ele quer que você conte. Porque quando nós abrimos a boca e falamos, nós estamos dizendo, eu dependo de ti. Eu dependo de ti. E porque eu dependo de ti, eu estou falando, me socorre, me ajuda. Fala para Deus, irmão. Em algumas traduções, Isaías diz assim, faz-me recordar. Deus não esquece, não. A palavra pode estar mal colocada no transliterado português. Deus, Ele quer que você fale. Ele quer que você fale. Abre a boca e conta para Deus o que te incomoda. Qual é a afronta que você está passando? Não pensa que você calado, Deus vai te responder, não. Abre a boca. Fala para Deus, como Ezequias fez. Entrou na casa do Senhor. Em versículo 3 diz, eles se disseram, assim diz Ezequias, este é um dia de angústia, vergonha e blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, mas não há força para dar à luz. Olha o cenário que Ezequias estava vivendo. Dia de angústia, vergonha, blasfêmia e fraqueza. Porque ele diz, os filhos chegaram ao parto, mas não há força para dar à luz. Era o quadro que Ezequias estava vivendo. E é esse quadro que Ezequias entra na casa de Deus para apresentar a Deus essa situação. Esse quadro aqui que Ezequias viveu. A angústia no coração dele, a tristeza, o desânimo, a fraqueza. Ezequias foi até o pé do Senhor e o versículo 4 diz assim, bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça as palavras de Rabsaque, a quem enviou seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e envergonhá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Prestou atenção no versículo? Ezequias, ele pede ajuda ao profeta Isaías. Ele une forças espirituais com o profeta Isaías. Por isso que a Bíblia diz, vai as cargas um dos outros. Por isso que a palavra compara a igreja a um corpo. Se todos estão bem, tudo está bem. Se um está mal, o restante sofre. Nós somos co-participantes e responsáveis pelo corpo de Cristo. Não podemos fechar os olhos pela mazela alheia. Está com problema que é os meus. Quer trocar? Quer trocar? Já tem um problema demais. Fica com o seu aí. Ó. Fica com o seu aí. Nós lemos as passagens bíblicas assim. E Jesus, vendo a multidão, se compadecia delas. Quando a gente fala em ajuda, não é só ajuda financeira não. E na maioria das vezes não é nem ajuda financeira, é uma oração. É um clamor.
é uma intercessão. Diz a Bíblia que Deus procurou alguém que ficasse na brecha pelo povo e não achou em Ezequiel. E aí Ezequias pede ajuda ao profeta Isaías, a um homem de Deus, a um homem cuja mão de Deus estava sobre ele. Diz: Isaías, clama por mim. Isaías, me intercede por mim. O problema que eu estou passando é esse. Sendo aquele que falou isso, afrontou dessa forma, eu estou passando por angústia, eu estou enfraquecido, eu estou envergonhado. Me ajuda, Ezequias. Entra junto comigo e vamos apresentar as nossas razões a Deus para que Deus dê uma solução a essa questão. E aí diz que o versículo 4, duas coisas. Primeiro, que Rabsaque não afrontou o povo, ele afrontou o Deus vivo. Eu não fique tranquilo. Quem toca em você não toca em você, toca no teu trono. E diz que Deus ouviu as afrontas de Rabsaque. Você está pensando que Deus não está vendo a sua situação, não? Deus está vendo sim. Você pode dizer, como o pastor está falando de manhã, clamar e reclamar. Mas por que, Senhor, eu ainda não recebi? Você já falou para Deus? Você já apresentou a sua causa diante de Deus? A sua questão diante de Deus? Detalhadamente, Deus quer saber minuciosidades do seu problema. Você quer ver um exemplo? Em 1 Samuel, capítulo 14, se não me engano, Davi ia para a guerra, Davi chega para Deus e fala assim: Deus, eu vou enfrentar os filisteus. Aí Deus fala: vai. Depois Davi volta de novo: subirei eu contra esse povo novamente. Deus disse: vai. Davi esmiuçou tudo o que ele queria, e Deus, ele trabalha no diálogo. Você fala e Deus te responde. Você fala e Deus te responde. Você fala e Deus te responde. Porque Deus não deixa o filho dele desamparado. E Deus mandou a resposta para Ezequias. Deus mandou a resposta para Ezequias através da boca do profeta Isaías. E geralmente as respostas que Deus manda vem sempre com essa primeira palavra aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 37. Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas. Deus envia a Ezequias uma palavra de tranquilidade, uma palavra de conforto. É essa mesma palavra que Deus está mandando dizer para você aqui: não temas, não tenha medo, levante a sua cabeça, toque a sua vida, continue com seus objetivos, continue com seus planos, porque nada vai te parar. Não tenha medo, porque o medo é um sentimento que consegue travar a nossa caminhada. E a primeira coisa que Deus fala para Ezequias: Ezequias, não temas. Não são essas afrontas aí que vão fazer com que você seja derrotado. Porque existe um poder sobrenatural sobre a tua vida. Existe uma unção diferenciada sobre você. E ele diz: não temas as palavras que ouvistes, com as quais o servo do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que colocarei nele um ruído, nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, e a espada farei cair morto na sua terra. Sabe o que Deus estava dizendo? Agora essa batalha é comigo. Ezequias, essa luta agora é comigo. Porque quando nós entramos no Santo dos Santos, pelo nome de Jesus, e apresentamos a nossa situação, Deus toma da nossa mão o nosso problema e assume para resolver. Glória a Deus. Agora você só precisa ter cuidado com uma coisa para a gente encerrar aqui, ó. É que depois da resposta que Deus deu a Ezequias, Senaqueribe voltou a insultar ele. Se você ler do versículo 8 até o versículo 13. Dessa vez, Senaqueribe envia cartas dizendo para Ezequias: Ezequias, não adianta você clamar ao teu Deus, e não adianta teu Deus te responder, porque eu já disse que você vai morrer. Sabe o que é o jogo aqui? O diabo sabe a palavra que Deus está me usando para dizer para você: não temas, não tenha medo. Quando você sai daqui, alguma coisa vai querer inverter essa palavra, você precisa acreditar. Foi o que aconteceu aqui com Ezequias. Ezequias recebeu a palavra de Deus e Senaqueribe voltou a insultar ele para que ele perdesse a linha de fé e desacreditasse. Para que ele tomasse aquilo como: mas Deus não falou comigo, Deus me respondeu, como é que ele continua me apavorando, me assombrando? Para que ele desistisse. Mas Ezequias manteve a fé no seu Deus. Ele manteve a fé no seu Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz o seguinte, em João, só está escrito isso em João, que Jesus na cruz do Calvário
das suas últimas palavras em hebraico foi Tel Telestai, que traduzindo significa está consumado. Esse está consumado significa que tudo, como Paulo diz, tudo que diz respeito à vida, ele já nos deu. Basta apenas que nós venhamos tomar posse pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então não importa a sua volta, não importa o seu papel, você veio ao lugar certo, você veio à casa de Deus e a unção de Deus está neste lugar. E o Espírito de Deus está neste lugar. Eu quero convidar que você venha aqui na frente e quem está com a carta escrita, traga ela aqui na frente para que a gente possa orar. Quem estiver sem a carta pode vir também, você ora a Deus do mesmo jeito. Vem aqui na frente e traga na sua mão a sua petição e fique com ela nas mãos. Fica com ela nas mãos. Coloca a mão na mão. Fica com ela nas mãos. A igreja fica de pé. Diz que quando Ezequias leu as cartas, ele a estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor. A oração de Ezequias começa com adoração, com reconhecimento, com intercessão e com louvor no final. Porque para aquele que crê, a esperança nunca acaba. Aleluia! Glória a Deus! A esperança nunca acaba. Eu não vou ler o que está na sua carta, é você com Deus. Quem está sem ela que falar e quiser ainda vir aqui, você pega no final do culto. Mas apresenta a Deus, irmãos. Pratique o que a palavra ensina. Porque quando nós praticamos o que a palavra ensina, nós somos vencedores. Então feche os seus olhos e apresente a Deus o que está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nesse momento, o teu povo se encontra aqui, Senhor, com essas afrontas em mãos. Não é porque, ó Pai, eles estão com essa carta que vai ser alguma forma de vitória, não é a fé deles. Aqui é apenas uma forma de expressar a Ti, ó Todo-Poderoso, o que se passa no coração dos teus filhos. E que muitas vezes é mais fácil escrever do que falar. Porque quando se fala, a voz fica embolada com choro e angústia da situação tão difícil e da afronta tão grande. Assim, Senhor, como Ezequias pediu a ajuda de Isaías, nós, como ministros da Tua palavra, nós estamos intercedendo por esse povo. Pai, assim como Ezequias pediu, incline os Teus olhos, Senhor, e vê. Abre os Teus ouvidos e ouve o clamor do Teu povo neste lugar. Porque eles vieram ao lugar certo. Eles vieram ao lugar certo. Eles vieram à Tua casa. E eles estão apresentando diante de Ti as suas petições, a sua afronta. Ó Deus, entra com providência, Senhor, sobre cada carta aqui colocada, sobre cada pedido aqui escrito. Apresenta a Deus, meu irmão. O que foi que você colocou aí? O que foi que você escreveu aí? O que é que tanto perturba o teu coração? O que é que tanto te deixa angustiado? Talvez você esteja vivendo o mesmo momento que Ezequias viveu. Dias de vergonha, dias de angústia, de fraquezas espirituais. Mas nesse momento Deus vai restaurar você. Deus vai restaurar você. Deus vai restaurar você. Você precisa dessa bênção. Deus vai restaurar você. Continue clamando a Deus. Continue apresentando a Deus. Se quebrando diante da presença de Deus. Se quebrando diante da presença de Deus. Vem Espírito Santo nesse lugar. Sobre o teu povo. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. Apresente a Deus. Apresente a Deus. Fale para Deus o seu problema. Jamais desistir. Fale para Deus. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali.
Eu não consigo. Insista, persista. Persevere. Não desista. Oh, aleluia. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Glória a Deus. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Glória a Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Glória a Deus. Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Continue com os seus olhos fechados.